Olá, paz do Senhor. Vamos falar sobre a quarta trombeta. O sol escurecerá. Não só o sol, né? Fala também da lua e das estrelas. Vamos ver o que o texto fala. A quarta trombeta. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que hão de ainda tocar. Apocalipse 8, 12 e 13. Veja que está dando um aviso sombrio, né? Sobre ainda outros anjos que ainda vão tocar trombetas para acontecimentos piores. Aqui nesta quarta trombeta, é a terça parte do sol, da lua e das estrelas que vão escurecer. O que nós hoje conhecemos que o sol escurece, a lua escurece, é chamado de eclipse. Mas com relação às estrelas, pelo menos eu nunca vi as estrelas sendo escurecidas. Então diz aqui que a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas não darão o seu brilho. E aqui temos informações que é do site Armageddon News, que estamos colocando as imagens, né, nesse estudo e nos outros, que diz assim: esse julgamento pode se declarar como uma mudança do eixo da Terra, como se fosse uma inversão dos polos, né? O que alteraria a órbita do Sol, da Lua, das estrelas e planetas. Agora temos uma informação interessante, né? Que no Islã eles têm uns escritos sagrados deles que têm informações de que um dos sinais do julgamento final, no caso para eles do julgamento de Alá, é que o sol não nasceria no Oriente, passaria a nascer no Ocidente. Isso é um sinal que eles dizem que é o dia do julgamento que estaria chegando. O sol nasceria e se deitaria num lugar diferente. Interessante essa informação, né? Estes são os sinais da volta de Jesus, né? Também sinais dos juízos de Deus para que o povo se arrependa, né? Porém, é possível que o falso profeta, possível que a besta, né, o anticristo, ele possa usar isso para enganar as pessoas, visto que há escritos sobre essa informação também em outros livros considerados sagrados por alguns. Então, é possível que se utilize desses eventos para assim estar ludibriando, né? Dizendo que isso já estava escrito por eles que iria acontecer. E naquele tempo, a palavra de Deus também, por outro lado, vai estar sendo descredibilizada. Então, tudo o que podemos hoje saber que é da palavra de Deus, pode ser que lá na frente esteja modificado, esteja já totalmente descredibilizada, a palavra jogada por terra, como diz Daniel. Então muitos não levarão a sério como uma profecia bíblica, mas como talvez informações de outros livros. Então a gente precisa estar realmente de olhos abertos, pedir a Deus orientação, né? Porque naquele tempo a Bíblia diz que enganariam até os escolhidos, se fosse possíveis, né? Com sinais do céu, né? Então precisamos estar realmente atentos, pedir discernimento ao Senhor. Então, e por causa dessa inversão, né, dos polos, que pode acontecer com essa mudança nos astros, o dia, ao invés de ter 24 horas, poderia ter 16 horas. Nós já vemos na palavra do Senhor mudanças que aconteceram nos astros, né? Situações em que o povo de Deus orou a Deus e Deus fez parar o sol numa ocasião e em outra ele fez voltar atrás. Então ali em Josué 10,
13 diz: E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Ou seja, o sol parou de se mover, né? Então, até que Josué eliminasse todos os seus inimigos, precisava que estivesse de dia, porque eram muitos e não poderia entrar pela noite. Então ele pediu que o sol parasse e que a lua não entrasse em vigor, ou seja, a noite não chegasse tão cedo. Então o sol parou por quase um dia inteiro. E aqui em 2 Reis 20:11, diz assim: Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acás. Havia um relógio de sol do rei Acás e ele pediu um sinal ao Senhor. E ele pediu então que esse sinal, o sol voltasse, o tempo voltasse atrás. Então o tempo voltou atrás 10 graus. Então já houve mudanças nos astros, né? Pelo nome do Senhor, né? Pela força do Senhor, em tempos antigos por 2 vezes. E isso, novamente, pode acontecer no fim dos tempos. Então essa imagem aqui está retratando o tempo de Josué, em que o sol e a lua ficaram parados, né? O sol brilhando e a lua esperando para entrar em cena. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Lucas 21:25, a parte A. Então vai alterar, né, o curso dos astros em nosso sistema solar, né? Alteraria o curso da lua, do sol e das estrelas. Seja eles qual é a formação que eles têm, né, nessa nossa no nosso cosmos, alteraria, porque está dizendo que haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas. E um dos sinais é que terça parte deles pararia de brilhar. Então, como podemos ver, né, o céu ele é o grande outdoor do Senhor, que ele vai estar avisando a terra dos seus julgamentos. E ainda é a quarta trombeta. Ainda haverá depois a quinta, a sexta e a sétima, que é a última trombeta, né? Então, o céu é o grande quadro de aviso do Senhor. Que possamos ficar realmente atentos a esses grandes sinais. Que Deus possa abençoar a sua vida. A paz a todos.